Se eu te pedisse para nomear o animal mais assustador e feroz dos oceanos do nosso planeta, provavelmente você escolheria uma dessas criaturas cheias de dentes. Mas, por mais aterrorizantes que sejam, existe outro animal marinho que faz até os tubarões tremerem de medo: os golfinhos. Isso mesmo, apesar da carinha sorridente e feliz, eles escondem um segredo mortal. Existe um mito por aí que os tubarões são os predadores supremos do oceano, e isso acontece por alguns motivos. O primeiro provavelmente tem a ver com um certo filme dirigido por Steven Spielberg em 1975. O filme chamado Tubarão apavorou o mundo com a história de um grande tubarão branco assassino e vingativo chamado Bruce. E mesmo que o Bruce fosse só um robô de fibra de vidro, o medo de ser devorado vivo ainda faz muita gente evitar nadar no mar até hoje. Já o segundo motivo, o número de vítimas. Os tubarões matam cerca de 10 pessoas por ano e ferem por volta de 70. Recife, aliás, é um dos locais no mundo com o maior número de ataques de tubarão. Tem até um vídeo no canal que fala só sobre isso, e vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. Porém, para ser coroado o Rei dos Mares, é preciso mais do que só um currículo impressionante de ataques a humanos. E é aí que vem a surpresa: o verdadeiro chefão das profundezas é ninguém menos que o humilde golfinho. Pois é, e até mesmo o temido tubarão branco dá meia volta quando vê um grupo de golfinhos à distância. Mas afinal, por que isso acontece? Os golfinhos sempre foram vistos como os melhores amigos do ser humano na água, curiosos, brincalhões e até prestativos em momentos de necessidade. Então, o que exatamente faz os tubarões temerem tantos golfinhos? Bom, acontece que eles não são tão inocentes quanto parecem, e apesar do sorrisinho permanente, os golfinhos têm sim um lado sombrio. Mas antes de tudo, vamos entender o que exatamente é um golfinho? Golfinhos são mamíferos aquáticos geralmente encontrados em águas tropicais e quentes. Existem exceções, claro, mas a imensa maioria das quase 40 espécies conhecidas hoje prefere evitar águas frias. Eles são facilmente reconhecidos por seus corpos aerodinâmicos, uma nadadeira dorsal grande, um par de nadadeiras laterais e uma cauda traseira triangular poderosa, posicionada na horizontal para dar velocidade e agilidade. Isso permite que eles cheguem a até 30 km por hora em arrancadas curtas ou pulem até 9 metros para fora da água. Por serem mamíferos, os golfinhos são de sangue quente e, como as baleias, têm pulmões que respiram ar normal. Por isso, precisam subir à superfície com frequência para respirar, usando uma única narina no topo da cabeça, o famoso espiráculo. Com um só fôlego, conseguem ficar até 10 minutos submersos, mas geralmente sobem para respirar de 2 a 3 vezes por minuto. E tem mais! Respirar é um movimento consciente para os golfinhos, o que torna o sono bem interessante. Enquanto nós, humanos, temos um reflexo que faz a gente respirar mesmo dormindo, os golfinhos precisam se lembrar de expirar e inspirar pelo espiráculo. E acordar de 2 a 3 vezes por minuto para respirar parece um jeito exaustivo e não muito inteligente de tirar uma soneca. Por sorte, os golfinhos criaram um esquema genial para não se afogarem enquanto dormem. Eles desligam metade do cérebro, enquanto a outra metade fica alerta para continuar respirando e vigiar perigos no ambiente. E não é só isso, eles também dormem com o olho aberto. O olho esquerdo fecha quando a metade direita do cérebro dorme e vice-versa. Além disso, os golfinhos são extremamente sociais e super inteligentes. Eles viajam em grupos chamados bandos com até 30 outros golfinhos. Caçam juntos, se comunicam entre eles e até, acasalam em grupo. Aliás, se você curte conteúdos como esse, já aproveita para se inscrever no canal. Tem muita curiosidade sobre o oceano, vida marinha e criaturas incríveis vindo por aí. Por outro lado, os tubarões são assassinos solitários que patrulham os oceanos sozinhos em busca da próxima refeição. E é exatamente essa camaradagem dos golfinhos que muitas vezes faz um bando inteiro enfrentar um tubarão e sair ganhando. Quando um membro do bando está ferido, ameaçado ou em perigo, os outros correm para ajudar. Isso significa que, se um tubarão tentar atacar ou emboscar um golfinho que está separado do bando, bastam alguns assobios e cliques e logo o restante do grupo aparece pronto para a briga. Ignorando por um instante as orcas, que sim, são tecnicamente golfinhos, a maioria dos golfinhos tem entre 2 e 4 metros de comprimento. Já um grande tubarão branco pode chegar a 6,5 metros. Parece um combate desleal, mas só no papel. Isso porque os golfinhos têm alguns truques na manga. O primeiro é a agilidade.
Embora os tubarões sejam grandes e poderosos, a cauda deles, que é vertical, faz com que mudar de direção, especialmente para cima ou para baixo, seja um processo meio lento. Por outro lado, os golfinhos são super flexíveis e a cauda horizontal permite que eles girem, rodopiem e mudem de direção num piscar de olhos. Já o segundo trunfo do golfinho contra seu arqui-inimigo tubarão é a sua inteligência superior. Definitivamente eles são mais espertos. Na prática, parece que os golfinhos fizeram um curso de anatomia de tubarões e sabem exatamente onde atacar para causar o maior estrago. Normalmente, eles miram nas brânquias ou na barriga mole do tubarão, lançando-se em alta velocidade e batendo com o focinho endurecido. Um golpe bem dado pode ser fatal. Acertar a barriga pode causar hemorragia interna grave, ruptura de órgãos ou danos irreparáveis nas brânquias, fazendo o tubarão sufocar bem rápido. E não me entenda mal, tubarões também atacam golfinhos, principalmente quando eles estão ocupados com uma técnica chamada alimentação na cratera, onde o golfinho fica de cabeça para baixo com o focinho enfiado na areia procurando peixes pequenos e crustáceos. Nessa posição, os tubarões aproveitam o ponto cego do golfinho, emboscando e fazendo o serviço bem rápido. Além disso, tubarões também aproveitam quando algum golfinho se separa do grupo. Mas, mesmo assim, na maioria das vezes, os tubarões dão um jeito de passar bem longe quando vem um bando de golfinhos à frente. E não é só isso. Golfinhos não salvam apenas os da sua espécie das mandíbulas dos tubarões. Em várias ocasiões, bandos de golfinhos se colocaram entre tubarões brancos famintos e mergulhadores, fazendo um verdadeiro cerco de proteção até o tubarão ir embora. Alguns golfinhos até salvaram pessoas de afogamento. Mas, apesar da boa relação entre as espécies, você pode estar se perguntando: será que um golfinho já matou um ser humano? A triste resposta é sim, aconteceu. E aqui no Brasil mesmo. Em 1994, em São Paulo, 2 homens bêbados acharam que seria divertido nadar até um golfinho que avistaram na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, e provocá-lo. João Paulo Moreira e Wilson Reis Pedroso foram repetidamente golpeados pelo golfinho enquanto tentavam montá-lo e amarrar objetos na cauda dele. Esses golpes foram bem violentos, com os dois sofrendo com costelas quebradas. No caso do Moreira, os ferimentos foram muito piores. As pancadas causaram uma hemorragia interna grave e ele faleceu dias depois. Mas isso foi um golfinho selvagem que apenas estava se defendendo do molestamento feito pelos homens. Os que vivem em cativeiro? Bom, nesses casos, os números são ainda mais preocupantes. Você pode se lembrar da história de Chili Kun, a orca que vivia e se apresentava no SeaWorld de Orlando. Entre 1991 e 2010, Chili Kun foi responsável por 3 mortes, e esse tema é mais abordado no vídeo do card da descrição, no qual falamos sobre a segurança em nadar com orcas. Porém, o mais curioso é que até hoje só há registros de ataques de orcas a humanos em cativeiro. Apesar de raros, esses casos mostram que, se sentirem dor, ameaça ou desconforto, os golfinhos também reagem. Afinal, são animais selvagens com instintos de autopreservação muito bem desenvolvidos. Não são brinquedos ou atrações de parque, são criaturas inteligentes e sensíveis que merecem respeito tanto em liberdade quanto em cativeiro. Então, da próxima vez que alguém disser que o tubarão é o predador supremo do oceano, pense 2 vezes, porque no fundo as coisas raramente são o que parecem, e às vezes é justamente quem sorri que está no controle.